Oi, pessoal, começando agora o nosso segundo vídeo de sequências cíclicas. Vamos dominar esse assunto bem direitinho, porque a IBFC gosta muito, cobra muito, e que tem muita chance da nossa prova, lá no dia 21 de setembro, lá no dia 28 de setembro, ter alguma questão de sequência, e principalmente dessa parte de sequência cíclica. Então, nesses três vídeos que a gente vai tratar desse assunto, vamos detalhar bem, compreender bem, para que não restem dúvidas. Lembrando que se você ainda não segue o canal do YouTube, começa a seguir aí, marca o sininho, participa, divulga, compartilha, chama um amigo. Eu vou colocar até a prova vários vídeos para colaborar com o aprendizado, né, essa formação de conhecimento, para colaborar nesse desafio que é superar as dificuldades de raciocínio lógico. Então, eu vou colocar muita coisa aí no canal do YouTube, tá? Estou começando agora, mas vai entrar um bocado de vídeo aí nesses dias. E aí aproveita e se houver alguma dúvida, bota no comentário, manda um zap para mim. Estou disponível para contribuir e ajudar com vocês, tá certo? Então vamos continuar. São três vídeos, hoje agora é o segundo vídeo, né, sobre essa temática de sequências cíclicas, na continuação do vídeo anterior, que a gente viu a introdução. No vídeo anterior também eu deixei alguns desafios para que a gente trabalhe, e justamente foi encontrar os três desafios, né? O primeiro foi encontrar qual letra seria na posição 121. Então, ao dividir, a gente viu que tem um resto 1, ou seja, 121, 120 são 30 vezes a sequência IBFC até a posição 120, e aí eu começo uma outra sequência 121, eu dou um primeiro passo. Então, resto 1 significa que eu dei o primeiro passo. O primeiro passo nessa sequência é a letra I. Então, a letra que está na posição 121, letra I. O nosso segundo desafio foi 742, então, ao dividir o 742, que é a posição que eu quero identificar qual é a letra, eu vou dividir pela quantidade de elementos, tem essa minha sequência, que são 4. A gente observa que fica resto 2, significa que temos 185 vezes IBFC, 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 e aí ainda preciso começar uma nova sequência, uma nova palavra IBFC. E nessa nova palavra, eu dei quantos passos? 2. Então, eu tenho aqui o I e eu tenho aqui o B. Então, a letra que está na posição 742 é a letra B. O último desafio que eu deixei no vídeo anterior, 889. Novamente, 889 é a posição, como o padrão, a sequência, os elementos que formam aquela situação cíclica, que seria, no caso, as letras da palavra IBFC. São 4 elementos. Para encontrar a posição, eu divido por 4. Dividindo por 4, eu tenho o resto 1. Foram 222 vezes IBFC, 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 sobrando o resto 1. Eu iniciei uma nova sequência, eu dei um passo, então a letra na posição 889 foi a letra I. Certo, gente? Então, a resolução aí dos desafios que eu deixei no vídeo passado, e agora vamos elaborar um pouco essa situação que a gente tem, como já foi objeto de prova da IBFC. Exatamente essa proposta que a gente vai fazer aqui agora, nessa questão, foi proposta. Não foi do TJPE, eu acho que foi TJPI, eu acho que foi TJ do Piauí, mas essa mesma temática, mesma banca, mesma história, e aí com esse contexto. E aí vamos trazer, no caso, para a nossa realidade de TJPE, vamos entender o que a questão quer agora, porque ele não quer agora simplesmente qual é a letra que está na posição tal. Veja, o professor Eduardo Cabral começou a escrever sem parar a palavra TJPE, conforme mostrado abaixo. Novamente, a gente, nessas questões que serão trabalhadas nesses três vídeos, a gente tem a vantagem de não precisar, naquela sequência mal assombrada, identificar quem é que se repete. Depois eu vou trazer um ou dois vídeos com situações que a gente tem que olhar aquela sequência e capturar. Mas assim, uma coisa de cada vez. Vamos consolidar o conhecimento. É a melhor forma de a gente ter
uma situação mais sólida e não apenas decorar, é a gente construir a linha de raciocínio. Então, é isso que eu estou fazendo com vocês, nesses 3 primeiros vídeos, construindo essa linha de raciocínio, para depois a gente atuar pegando outras questões e lapidando esse conhecimento. Então, o que é que a gente tem? Aí a gente já sabe qual é a palavra que se repete, que é TJPE, 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 TJPE. Massa. Mas a pergunta não é a letra que está na posição. Veja, quantas letras J, eu quero saber quantas nós temos até a letra 671 dessa sequência. Então, aqui eu estou querendo saber quantas letras J. Ou seja, a ideia, ela vai partir do mesmo princípio. Primeiro, identificar quem é que está se repetindo. Depois, foi dada uma posição para a gente. Né? Então, qual foi a posição que ele pediu? 671, massa. Então, a gente vai chegar até a posição 671 e observar quais são as informações que a gente tem. Mas 671 dividido por quanto, pessoal? Por 4, porque é a quantidade de elementos. Então, 6, ó, vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 6, 2. Acho 7. 27 vai ser quanto? 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. Para 27, 3. Baixa 1. 31 dividido por 4 vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 31, 3. Então, isso significa que tem 167 vezes TJPE. E depois, eu comecei a escrever novamente e eu fui até que letra? 1, 2, 3, até a terceira letra. Então, vamos aí, ó. Vamos observar qual é a informação que a gente tem e como é que, de posse dessa informação, a gente consegue solucionar o que a questão está querendo. No caso, a questão pede quantas letras J? Quantas letras J? Perceba, se eu tenho 167 vezes TJPE, então se eu repetir TJPE 167 vezes, eu tenho 167 vezes o T, 167 vezes o J, 167 vezes o P, 167 vezes o E. Então, eu tenho 167 vezes o J. Se eu tenho o resto 3, significa que eu fui até a terceira letra. Então, eu tenho mais um J. Ou seja, quando eu pergunto a vocês quantas letras J eu tenho, tá? Quantas letras J eu tenho 168. Lembra? Eu peguei a posição que eu quero, dividi por 4, identifiquei o resto 3. 167 é a quantidade de vezes que tem a palavra TJPE. Então, eu tenho 167 vezes TJPE, eu tenho 167 vezes o J. Se eu tenho 167 vezes o TJPE, eu tenho 167 vezes o J. Certo? Ah, o resto foi 3, então eu dei 3 passos. T, J, P. Então eu ainda tenho, além dos 167, eu ainda vou ter mais um. Por quê? Porque nesses 3 aqui, eu tive mais um. Então eu tenho 168. Percebam comigo que se o resto fosse 1,
eu teria apenas até o T. Então, eu não chegaria ao J. A resposta seria 167. Eu estou somando com esse 1 porque do que o resto foi 3, e eu fui construindo, eu coloquei mais um J, mais uma letra J. Então, por isso que ficou 168. Então, a alternativa correta, letra D, 168 letras J. Tá certo, gente? Legal, perfeito. Então, isso é uma situação que é comum, tá? Já foi cobrado mais de uma vez da IBFC, ela saiu daquela zona de conforto de simplesmente perguntar qual é o elemento que está na posição e questionou, e foi justamente numa prova de tribunal, e questionou qual seria a quantidade de um dado elemento, tá certo? E se a pergunta fosse, esse aqui vai ser o objeto do vídeo 3, quantas letras T nós temos do elemento 124 até o elemento 456? Olha aí. Vamos quebrar a cabeça para ver qual seria a solução, a melhor solução, como eu posso resolver esse problema sem medo de ser feliz. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, esse aí é o desafio para a próxima aula. No próximo vídeo, a gente vai tratar essa situação de identificar quantos elementos eu tenho, mas não na faixa toda, num pedaço, ó, né? Entre esse espaço aqui, de tal a tal, quantos eu vou ter? Esse é o desafio para a próxima aula, tá certo, gente? Lembrando que nossa isolada começa amanhã, tá confirmadíssima, então começa amanhã, quinta, 17 de julho, nossa isolada completa de raciocínio lógico, para que você venha acertar todas as questões de raciocínio lógico na tua prova. A gente vai trabalhar para isso. Você vai se dedicar. Eu acredito em você e a gente vai chegar lá. Começa nessa quinta, 17 de julho. Então garante tua vaga, tá? Lembrando que a gente tem um valor promocional aí que pode ser por Pix, tem um valor por Pix, tem um valor no cartão de crédito. Qualquer dúvida, fala comigo pelo Zap, tá, pessoal? Tem meu WhatsApp aí, fala comigo pelo WhatsApp. Me segue no Instagram para ficar acompanhando aí um pouco mais sobre esse professor que ama matemática, raciocínio lógico e que quer muito poder, de alguma forma, contribuir com o conhecimento de vocês. E não esquece de seguir o canal do YouTube, que a gente está começando agora, mas que eu vou colocar vários vídeos aí para que possam, gratuitos, para que possam vir a contribuir de alguma forma com a formação do conhecimento. Marca o sininho, segue, marca o sininho para saber das novidades. Tá certo, gente? Tranquilo. Então aguarda aí que vocês já viram qual é o desafio do vídeo 3 e daqui a um tempinho eu coloco ainda hoje o vídeo 3 aí para a gente trabalhar essa situação desse desafio. Tá certo, gente? Tranquilo. Abração, até a próxima aula.